Querido Mestre Jesus, nosso benfeitor maior, nosso guia, nós agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome, essa oportunidade maravilhosa de poder estudar sobre o mundo espiritual, sobre os Seus ensinamentos e sobre as verdades que rodeiam a nossa vida. Nós somos gratos, Senhor, por todo esse trabalho que já foi feito, por esses benfeitores, por Chico Xavier, todo esse trabalho árduo de anos para nos deixar esse conhecimento, para nos esclarecer, nos guiar. Essa mensagem, Senhor, que nos traz tanta esperança, que nos guia e nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas. Que nós possamos, Senhor, nesses momentos, aproveitar ao máximo para assimilar e aplicar esses conhecimentos nas nossas vidas. Que os nossos irmãos que estão aqui do mundo espiritual acompanhando conosco possam também se esclarecer, possam receber a ajuda que necessitam. Que nunca nos falte, Senhor, a oportunidade e a curiosidade para o estudo. Que nós possamos, de alguma maneira, ser luz na vida das pessoas que estão ao nosso redor, através das nossas palavras, dos nossos atos. Que nós possamos, Senhor, continuar aprendendo e evoluindo. Obrigada mais uma vez. Obrigada aos nossos amigos no plano espiritual que aqui estão e nos ajudam. Ficam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela presença. Hoje damos continuidade, então, ao capítulo 13. Eu estou poupando a voz do César. Eu que vou apresentar, porque como eu fiz a semana passada, faz para voltar mesmo? Como eu fiz a semana passada, eu vou dar continuidade porque era o capítulo, o mesmo capítulo. Então, convocação familiar, capítulo 13, a segunda parte. Então, voltando, só para a gente lembrar, né, o que nós estudamos na semana passada, é, o Gúbio, o André Luiz e o Eloy, esse capítulo chama-se Convocação Familiar, porque eles estão organizando um encontro, né? Um encontro entre os envolvidos nessa história. Eles estão na casa do juiz, né? O juiz é o pai da Margarida, lembrando, é aquele que condenou o Jorge, que é o filho do Saldanha. Então, o Gúbio está tentando, né, fazer um acerto para que as coisas se resolvam nessa família. Então, eles estão na casa do juiz, é noite, o juiz está recolhido em seu quarto, e eles começam, então, essa organização, né, começam a, a trazer, né, as pessoas envolvidas a este encontro familiar. E eles chegam então no quarto do juiz, o André Luiz ele põe, né, a mão na fronte do juiz e começa então a perceber e a sentir, né, os pensamentos do juiz. E o juiz naqueles momentos então ele está semi-acordado, né, ele não está dormindo ainda, ele está como num período de insônia.
e ele está fazendo vários questionamentos, né? Ele se questiona sobre o objetivo da vida, sobre o que significa, né, ter paz espiritual, ao que leva o trabalho, as amizades no mundo, o sucesso financeiro, profissional. Então, ele faz um monte de questionamentos. Ele se questiona sobre a morte, o que seria a morte, né? O que seria a vida, né? Porque se a vida é algo como uma gota d'água, ele disse, né? Ele pensava que se termina com a morte. Então, ele estava ali naquele momento fazendo várias indagações sobre tudo que ele havia vivido na sua vida, né? E ele se sentia dilacerado de certa forma. Ele estava oprimido, ele se sentia exausto, porque diante de várias situações, de vários problemas, né? Ele se sentia numa situação, ele percebia que algo não estava bem, né? E o André Luiz, então, acompanhava todos esses questionamentos, e o Gúbio, então, colocou-lhe a mão sobre a fronte e começou a prepará-lo para a convocação, para o encontro de família, né? Para aquela convocação próxima que ele queria, que ele estava organizando ali, que era o objetivo naquele momento. Então, ele colocando a mão na fronte do juiz, o juiz volta ao passado e começa a lembrar-se do que havia ocorrido ao Jorge, né? Porque o Jorge havia sido condenado graças a um julgamento que ele havia feito. E então ele se questiona, mas por que razão ele estava se lembrando daquilo, né? Que era um assunto que já havia sido liquidado há tanto tempo. Anos haviam transcorrido sobre o crime. E o assunto, então, ele estava revivendo aquele assunto na cabeça, né, qual se a memória lhe impusesse tirânica e desapiedada, por disco de estranho padecimento moral. Então, era o Gúbio fazendo ele voltar, né, e se lembrar do ocorrido no passado. Que motivos, então, o levavam a rememorar? Ele não estava entendendo, né, por que aquilo estava vindo à sua memória. Então, ali, nesse momento, a reunião familiar começa. Eles foram buscar o Jorge lá no hospital psiquiátrico, que já estava, né, desprendido do corpo durante o sono. Eles trazem também ali a filha do Jorge, né, que era a doméstica ali na casa do juiz. Então, o encontro familiar começa naquele momento. Então, o juiz, quando percebe que está ali na companhia do Jorge e vê aquele movimento todo, ele não entende. Ele vai dizer, né, mas onde eu estou? O que está acontecendo, né? E o Gúbio vai explicar que eles estavam ali no lar do juiz para uma audiência com a realidade. Então, era um chamado para a verdade, né? Por isso ele estava relembrando todo o passado dele. Então ele disse que o Gúbio diz ao juiz, né, que o homem na terra é uma alma eterna e procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina. Então nós estamos todos nós, né, depois seguindo milênios e vidas após vidas. E somos todos atores de um drama, né, do drama da sublime evolução universal, através do amor e da dor. Então, nós estamos em constante aprendizado, né? Ora amando, ora sentindo dor, sofrimento, aprendendo a amar, né? Então, nós somos todos, né, estamos todos nesse caminho de evolução. E ele diz aqui uma coisa muito interessante. Ele fala, não causamos, ele está falando da interferência do plano espiritual, né? Não causamos interferência nos destinos uns dos outros, quando os nossos pés trilham retos caminhos. Então, se nós estamos vivendo a vida, né? Cumprindo com os nossos deveres, fazendo o que temos que fazer, não existe razão para interferência. No entanto, quando nós nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. Então, existe uma interferência do mundo espiritual para que a volta, né, que a gente volte no caminho, porque senão a dor vai se multiplicando se nós não retomarmos o caminho correto. Então, a interferência do plano espiritual nesse sentido, por isso que eles estão intervindo ali na casa do juiz, para que o juiz possa, né, voltar atrás de algumas ações que ele havia cometido
para que as coisas se acertem e todo mundo possa ter a vida, né, o caminho acertado a partir daquele momento. Então o juiz vai perguntar: vocês estão aqui em favor deste condenado? Ele reconheceu o Jorge, né, ali. E o Gúbio diz que sim, né, que para que ele não pode acreditar que o Jorge, né, uma vítima aparente de inconfessável erro judiciário, já tenha esgotado o cálice do martírio oculto. Então, todo o sofrimento que ele estava vivendo ali no hospital já não era suficiente para aquilo que ele precisava viver, né? Então, ele chama a atenção do juiz, porque o Jorge foi condenado, mas ele já havia sofrido o suficiente, né? Existe um limite para o sofrimento. E o juiz continua questionando, mas o caso dele permanece liquidado, né? Ele já foi condenado, ele está cumprindo sua pena, e o juiz e o Gúbio disse que não, que ninguém, nenhum de nós ainda terminou a própria jornada de purificação ou crescimento. Logo, ninguém está em posição de considerar o caso do outro como definitivamente encerrado. Então, um chamado aqui para o juiz, né? Mesmo ele sendo juiz, ele não pode dizer que a situação está consolidada, que não existe nada a ser feito, né? Porque todos nós estamos em jornada de purificação. E o juiz vai completar, mas eu fui o juiz da causa, eu consultei códigos necessários antes de emitir a sentença. Então, ele vai justificar que ele havia feito tudo o que era necessário no julgamento do Jorge, né? Que o crime foi averiguado, que os laudos periciais e as testemunhas condenaram o réu, e que ele não podia, ali em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação ponderosa e cabível. Então, não existia nada a ser feito, porque o caso já havia sido fechado, né, concluído há muito tempo. Então, o Gúbio vai fazer um longo discurso para ele, né, para que ele tome consciência dos seus deveres, sobretudo eh, a respeito do seu papel como juiz, né, porque existe, muitas vezes, né, aquele que exerce uma profissão deste calibre, né, na sociedade pode se sentir, né, além do que realmente lhe compete. Então, o Gubbio vai dizer que ele compreendia a negativa do juiz, né, de ter negado, de não estar aceitando, mas ele vai dizer também muitas outras coisas, que o corpo, né, ali o corpo, né, não permite que nós todos, né, que o juiz e nós todos, aqui a gente pode se colocar no lugar também, nós muitas vezes não vemos a ação do mundo espiritual superior. Sim, simplesmente porque muitos de nós não estamos afeiçoados, né? Não estamos acostumados a entrar em contato com a espiritualidade superior. Então, o corpo, ele impede, né, que esse contato aconteça e que esse auxílio aconteça. E no caso do juiz, era isso, né? Ele estava dizendo, o corpo tece um véu pesado demais. E para aqueles que não se afeiçoam ao contato com a espiritualidade superior. Ele dizia que invocas a tua condição de sacerdote da lei, né? Então, na posição de juiz, de ser uma autoridade da lei, ele esmaga os destinos de um trabalhador, né? Ele está falando do Jorge, né? Que ele havia esmagado os destinos de um trabalhador que havia perdido tudo que ele possuía e a fim de que resgatasse intensamente os erros do passado distante. Então, existe uma razão. Nós vamos entender aqui por que o Jorge passou por tudo aquilo, por que ele foi condenado por esse juiz. Então, existe, né, na história uma razão, né, para que isso tudo tivesse acontecido. E refere-se ao título que a convenção humana te conferiu, né? Então, ele é um juiz na Terra, né? Ele conseguiu esse cargo importante, mas graças também ao poder divino, né? Senão a gente entende aqui nessas palavras que Jesus, que Deus, né? Que o poder divino ele nos concede bênçãos. Então, se o que temos, se temos o que temos, também pelo poder divino. E a profissão, né, essa profissão de juiz, né, de magistrado, é também, né, graças ao poder divino.
mas que ele não estava amoldado aos sublimes fundamentos da elevada missão no mundo. Então, ele estava agindo com muito equívoco, né, abusando desse poder que a profissão lhe dava. Então, eles estavam ali para chamá-lo à realidade. E que ele precisava, então, exercer a profissão dele com humildade e ele estava longe disso, né? Então ele continua dizendo: o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta nunca alardeia superioridade, né? Então não existe razão, né, por ser magistrado de se sentir superior, porque ele deveria estar consciente das obrigações que lhe cabem, por entender que tudo é um caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral. Então, as bênçãos, né, as possibilidades que nós temos na vida são, são bênçãos para que nós alcancemos, né, o nosso aprimoramento, o nosso crescimento. Então, quando nós exercemos com humildade, nós estamos no caminho, mas quando exercemos com soberba, acreditando sermos superiores, né, isso nós saímos do caminho reto, né? E ele diz aqui ainda: distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da Terra, em que a maioria das criaturas menosprezam semelhantes dádivas, é crivar-se de dores. Então, ele ressalta a dificuldade, né, de ser justo num mundo onde todos ainda, e de amar, né, num mundo onde a maioria está muito longe disso. Então, isso pode trazer sofrimentos e dores para quem se lança nesse caminho, né, de amor e justiça. E ele faz algumas perguntas aqui. Admites que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo em definitivo? Então, julgando, assim, você não acredita que você não prestará conta dos teus atos, né? Acreditas, haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda? Quer dizer, acha mesmo que você nunca errou, que todas as tuas decisões foram tomadas de forma imparcial? Não creias, o Gúbio disse para ele. O justo juiz foi crucificado num madeiro de linhas retas por devotar-se no mundo à extrema retidão. Então, ele está dizendo aqui que o único que foi, né, que se dedicou à retidão e ao cumprimento dos seus deveres, à humildade, ao trabalho, né, com justiça e amor, foi o Cristo, e ele acabou crucificado. Então, nenhum de nós, né, podemos acreditar que estamos fazendo tudo certo, né, e que estamos agindo sempre da melhor forma. Aí ele diz que todos nós, na estrada multissecular do conhecimento edificante, muita vez colocamos o desejo e o capricho acima do dever e dos princípios. Então, aqui é um chamado, né? Nós temos muito orgulho, somos caprichosos, somos rebeldes, né? Então, muitas vezes a gente coloca isso acima do dever, né? E do trabalho humilde. E outra questão que ele faz ao juiz: em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? Né? Quantas vezes, né, um juiz, a gente colocando, generalizando, né, os juízes agem às vezes com o sentimento e não, né, com a razão também. Então é uma profissão, né, é uma profissão que exige um equilíbrio muito grande, né, para agir com imparcialidade. Quantos juízes, né, e que julgando uma pessoa não cometem erros nesse mundo? Então ele está fazendo uma análise, né, das atitudes do juiz durante a vida dele. Se não fosse a compaixão divina que te concede diversos auxiliares invisíveis, olha que bonito isso, mesmo com todo, né, muitas vezes a arrogância, né, a prepotência, né, a soberba com as quais ele fez o trabalho dele, a compaixão divina sempre enviou os benfeitores, né? Os auxiliares invisíveis, tentando auxiliar, tentando ajudá-lo, né? A mostrar-lhe o caminho reto, amparando-lhe as ações, né? Por amor e a justiça que representava no mundo.
e as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam não te permitiram a permanência no caso. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Então, aqui ele está fazendo referência às entidades espirituais que estão ali na casa do juiz, né? Que muitos dos que foram julgados pelo juiz e que não aceitaram o julgamento, que se revoltaram contra o juiz, eles estão ali na casa, e isso já nos foi descrito em capítulos anteriores. Então, ele vai dizer que muitos homens e mulheres, dos que já sentenciaste em mais de 20 anos, arrebatados pela morte, né, após desencarnarem, eles não conseguiram seguir adiante. E eles estão colados ali, né, na casa dele, perto dele, colados porque eles se acham ainda, né, presos aos efeitos das decisões do juiz, e eles estão ali na própria casa dele, aguardando-te explicações oportunas. Então, ele havia ainda muita coisa, né, a acertar com relação a muitos julgamentos que ele havia feito durante a vida. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, então é juiz, mas não tinha o hábito de orar, né, de meditar, que na verdade são os únicos recursos através dos quais ele poderia ali abreviar o trabalho, né, de esclarecimento que lhe assiste. Grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Então, se ele continuasse vivendo dessa forma, né, sem o hábito da prece, sem entrar em contato com o mundo espiritual, com o auxílio espiritual superior, e cercado daquele jeito ali, né, de espíritos necessitados e revoltados contra ele, né, é, ele não, ele ainda teria muitos problemas durante a vida dele e poderia esperar por grandes surpresas após o desencarne, porque aqueles espíritos estariam ali todos esperando, né, por ele após o desencarne. Então, ele está, o Gúbio está ali fazendo um trabalho, né, tentando salvar, né, para salvar o Jorge, mas também para amenizar, né, as consequências dos atos do juiz. E aquilo tudo, então, assustou o juiz, né? Então, o magistrado ali, ele exteriorizou nos olhos indefinível terror, caiu de joelhos e rogou. Ele não sabia bem se o Gúbio era um benfeitor ou um vingador, né? Então ele disse: benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho. Ficou com medo, né, do que esperava por ele ali depois da morte. O que eu devo fazer, então, a benefício do condenado? Então, o Gúbio, então, começa ali o plano de ação dele, né? Como vai poder ajudar o Jorge. E o Gúbio, então, diz: você vai facilitar a revisão do processo e restituí-lo à liberdade. Então, estava convocando o juiz a voltar no processo do Jorge e libertá-lo, né? Porque ele, na verdade, ali ele pergunta, mas então ele é inocente? E o Gúbio explica que ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça. Quer dizer, se o Jorge estava passando por tudo aquilo, né, existia uma razão. Ninguém sofre sem necessidade, à frente da justiça celeste. E tão grande harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. Então, essa frase é muito importante porque explica que o Jorge viveu tudo aquilo, foi condenado, mas não foi, ele não sofreu tudo aquilo em vão. Existiu uma razão para ele passar por tudo aquilo, né? Mas não precisaria ter sido pelas mãos do juiz, né? Pelo um erro no julgamento. Ninguém sofre por acaso, ninguém passa pelos sofrimentos desnecessariamente, mas ninguém precisa ser a causa do sofrimento de ninguém, né? E ele então diz: vamos explicar tudo. E ainda mais, você vai libertar o Jorge, mas também vai amparar-lhe a filha, em estabelecimento condigno onde possa receber a necessária educação. Aí o juiz fica ali, né, meio que revoltado, mas como assim? Essa menina não é minha filha, ela é a nossa doméstica aqui, né?
E o, o Gúbio diz, mas você não seria convocado a isso se não pudesses recebê-lo. Então, você pode fazer e nós estamos meio que te ordenando a fazer isso. E ele vai entender por quê em alguns instantes. E ele vai justificar, né, esse pedido dizendo que o dinheiro que ele tem ali em disponibilidade não é somente para satisfazer as exigências dos familiares, daqueles que nascem na família, mas que o dinheiro que ele tem ali em abundância, né, porque ele é um homem rico, poderia também voltar-se para socorrer, né, aqueles que precisam. E ele faz um convite aqui para o juiz, né? Liberta o teu coração, meu amigo. Respira em mais alto clima. Aprende a semear amor no chão em que pisas. Quanto mais eminentemente colocada na experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. Então, abre teu coração, né? Olhe para fora de você, né? Olhe para aqueles que te cercam, para aqueles que precisam de ajuda. Você tem condições de fazer mais e de ajudar mais. Então, quanto mais esforço você colocar nisso, né? No amparo, no auxílio, maior vai ser a tua elevação. Então, na Terra, né, ele continua explicando, na Terra, a justiça abre tribunais para examinar o crime em seus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Para isso existe a justiça na Terra, né, para examinar o que acontece aqui. Mas no céu, a harmonia descerra santuários, apreciando-nos a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem na totalidade dos seus ângulos divinos. Então, que a justiça no céu é bem diferente, né, da justiça na terra, porque aqui a gente vê muito pouco, mas a justiça divina, né, a justiça de Deus, ela vê as atitudes, né, vê o coração, vê o sentimento. Então, tudo que é feito, né, de acordo, né, com a bondade e a virtude, né, exaltando o bem, isso só traz benefício para quem está fazendo, né? Está fazendo, agindo desta forma. Enquanto é tempo, faze de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. Então, esse auxílio que ele poderá fazer, né, ao Jorge e à filha dele, voltará em benefício a ele mesmo, né, no futuro. Né, auxiliando a filha hoje, ela poderá ser como uma filha, né, que vai ampará-lo na velhice mais para frente. O juiz, então, chorando ali, né, ele pergunta: como agir então? E o Gúbio continua explicando, né, o plano. Amanhã você vai levantar, né, você vai se acordar e você não vai se lembrar de tudo que nós estamos falando aqui, né, do nosso acordo, da nossa conversa, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de duas vidas. Mas ideias novas surgir-te-ão, formosas e claras, com respeito ao bem que necessitas praticar. Então, ele vai acordar, né, com algumas intuições diferentes, de uma forma diferente, pensando em algo diferente, não na totalidade da conversa. A intuição funcionará livremente, retransmitindo-te as sugestões desta hora de luz e paz, ofertando-te flores perfumosas e espontâneas. Então, ele vai, através da intuição, né, perceber o que poderá fazer, né, para vir em auxílio da família do Jorge, né, do Jorge e da filha. Naquele momento, então, não permitas que o cálculo te abafe, né, os impulsos das boas obras. Então, é, atenção para que não dê tanta importância ao dinheiro, né, não faça tanto cálculo. É, no coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando-lhe a corrente límpida com o receio de ingratidão ou com ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos. Então, né, quantos
quantas pessoas vivem, né, na abundância e na riqueza, sem, sem jamais pensar, né, em auxiliar, mesmo pessoas próximas, né, porque fazem cálculos e cálculos, então ele está chamando ali a atenção dele mais uma vez. Atenção para que, né, a ambição, para que o apego ao dinheiro não te abafe de novo, né, o trabalho no bem. E o Saldanha ali que acompanhava a cena, ele estava feliz, né? Ele percebe ali o Jorge e a filha trocarem olhares de alegria e esperança. Então, o juiz queria novos esclarecimentos a respeito da culpabilidade do réu, né? Mas o que que aconteceu finalmente? Por que, né, tudo isso? O que está por trás de tudo isso nessa história, né? Então, o Gúbio continua esclarecendo o juiz. Quanto ao delito de que é presentemente acusado, Jorge tem mãos limpas. Então, ele foi acusado pelo juiz sem merecer. Por isso, né, o Saldanha queria vingança, porque ele sabia que o filho era inocente no crime, ele não havia cometido crime nenhum. Então, o Gúbio acaba de confirmar que o Jorge era inocente, né, tem as mãos limpas. Mas a existência humana é como o precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o lado avesso, né? No mundo a gente não vê tudo. É isso que ele está dizendo aqui, que existem motivos ali, né, para os sofrimentos de hoje, mas, né, e que estão resolvendo débitos de ontem. Então, o que estava acontecendo ali, toda a condenação do Jorge, o sofrimento desses personagens, né, desses que viveram essa história, tem causas no passado, né? E ele vai explicar o que que aconteceu. Não desejamos dizer que nossas falhas, oriundas da ociosidade ou da impenitência de agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos e para outrem, sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas, porque assim consagraríamos a fatalidade por soberana do mundo, quando em todas as horas criamos causas e consequências com os nossos atos cotidianos. Então, tudo tem, né? Tudo tem consequência. Não é porque, né? Não podemos justificar, né? O que a gente não está fazendo como gerando resultados difíceis, porque tudo que nós estamos vivendo, né? Tem causas, sejam anteriores, seja mais próximas, mas tudo tem, né? Foi gerado de alguma forma. As entidades que pranteiam as tuas portas não choram sem razão. E mais dia menos dia acertará contas com todos eles. Então, está dizendo aqui, tudo que você fez, né? Todas as vítimas que são vítimas do teu trabalho, de processos mal resolvidos ou mal julgados, você vai ter que acertar conta com todo mundo. Mas o Jorge foi trazido aqui por nós para benéfico entendimento, né, que ele liberou certa parte do pretérito doloroso. Então, no sofrimento do Jorge no hospital psiquiátrico, né, com a condenação dele, ele está já pagando parte de algo que ele fez no passado dele. Pessoas e sucessos que nos afetam a consciência de maneira particular não constituem objeto vulgar na marcha reveladora da vida. Então, quando ele julgou o Jorge, o Gúbio está deixando claro aqui que existia já uma tendência àquele julgamento, né? Àquela condenação. Então, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência, né? Então, quando a gente, diante de alguém que nos incomoda ou que nos transmite um certo sentimento, né, de rejeição, por exemplo, às vezes existe algo mais, né? Existe algo revelador ali. Trazes a mente nesta vida e não poderias lembrar do passado recente. Já te auscultei os arquivos mentais e vejo os quadros que o tempo não destrói. Então, o Gúbio, ele está, né, ele conhece a história, né, e vendo, né, nos arquivos mentais do juiz tudo o que aconteceu no passado. E lá no século anterior, né, ele vai contar o que foi, né, a relação do juiz com o Jorge e com essa família.
No século passado, guardavas o título de posse sobre extensa faixa de terra e orgulhavas-te da posição de senhor de dezenas de escravos, que em maioria reencarnados atualmente te integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns. Então, ele está cercado de pessoas que já estiveram com ele em vida anterior, quando ele foi senhor de escravo. E a todos eles deves assistência e carinho, auxílio e compreensão. Alguns se salientaram no drama que viveste e volvem ao teu caminho, impressionando-te o coração. Então, ele estava ali ainda ligado a uma vida anterior dele, né, onde ele havia marcado muitos corações, e essas pessoas estão ali todas eh, ligadas a ele de alguma forma, né? E Jorge era também um dos escravos naquela época, embora, né, ele tivesse nascido sob o mesmo teto que te assinalou os primeiros vagidos. Eu entendi aqui que ele era filho do pai, eles eram irmãos por parte de pai, né? Mas ele vai dizer aqui, ele era o teu servidor perante os códigos terrestres e irmão consanguíneo ante as divinas leis, não obstante afagado por outra mãe. Então ele tinha um laço ali, né, mais profundo com o Jorge na vida anterior. Mas né, naquela ocasião, né, ele nunca havia perdoado semelhante aproximação, considerada em tua casa por aviltante ultraje ao nome familiar. Então era um filho bastardo, né? O Jorge, ele era o filho deve ser de alguma escrava, né? Porque ele era um escravo, mas era de filiação, né? Era irmão do juiz. Chegados ambos à tarefa da paternidade, teu filho de ontem, quer dizer, o filho que nós lemos a semana passada, né? Que era acho que era Alencar o nome dele. O filho de ontem e de hoje, era o mesmo de hoje transviou a filha do pretérito de agora. Então, a filha do Jorge também era filha na outra vida. E eles tinham, né, o filho, o rapaz, ele também, na outra vida, ele também buscava, né, a moça, né? Então, o rapaz transviou-lhe a filha. E, naquela ocasião, determinaste medidas condenáveis que culminaram no desespero de Jorge em outros tempos, o qual, desarvorado e semilouco, não somente roubou a vida ao corpo do teu filho, então o Jorge havia assassinado o filho do juiz na outra vida, e é porque ele havia, né, invadido o santuário doméstico, mas também a própria existência, né? O Jorge havia se suicidado em dramáticas circunstâncias. Então, houve ali todo um desfecho trágico, né, na vida anterior. E existia, então, entre eles já um vínculo, né, ele não diz aqui no texto, mas um vínculo de ódio, de inimizade, né? Uma aversão energética ali, por isso que no julgamento o juiz ele fez, né, ele agiu, né, condenando Jorge, buscando motivos para condená-lo, né, mesmo ele sendo inocente. Todavia, nem a dor nem a morte apagam as aflições, meu amigo. Somente o regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. E aqui te encontras de novo diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste à antipatia gratuita, e ao lado da jovem a quem prometeste amparar por filha muito querida ao coração. Então aqui está, né, o nó, né, o centro do, do trabalho a ser realizado, né? Existia uma antipatia devido a um problema do pretérito, mas que havia também o compromisso, né, de resgate, né, através de uma nova encarnação, de uma nova oportunidade de reconciliação. Então, o Gúbio continua dizendo a ele que ele deve trabalhar, né, valer-se dos anos, porque ainda, né, que lhe resta, porque o Alencar e a moça, né, o Alencar, que é o filho e a filha de Jorge, eles serão encaminhados ao casamento.
né, para que essa história possa terminar bem. Então, eles serão encaminhados ao matrimônio. E ele convida então o juiz a agir enquanto ele pode, porque todo bem praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe, fora do entendimento construtivo, da bondade ativa e do perdão redentor. Então, tudo que deve ser feito, né, para que as coisas se acertem, para que as inimizades se desfaçam, para que os ódios, né, e as antipatias se, se, se desmaterializem. O Jorge, então humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável, suportando inominável martírio moral em poucos anos de acusação indébita e prisão tormentosa, com viuvez, enfermidade e privações de toda espécie. Né? Então, ele já havia, né, por ter cometido, né, um assassinato no passado, por ter se suicidado, né, esse sofrimento dessa vida já havia, de certa forma, né, feito com que ele pagasse os seus débitos, os seus erros. Não te dispões, por tua vez, aos testemunhos salvadores? Então, agora é a tua vez, juiz, de fazer o trabalho que te compete para sair do problema, né? O magistrado mostrava o semblante extremamente transformado. Ele aproximou-se de Jorge, estendeu-lhe a mão, né, em sinal de fraternidade. O filho de Saldanha, né, o Jorge, beijou a mão dele igualmente em pranto e em seguida cercou-se da jovem, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou comovido: Serás minha filha doravante para sempre. E indescritível contentamento marcou-nos o inovinável minuto. Então, o Gúbio ali, né, ele dá por finalizado a convocação familiar, né, eles ajudam ali com que Jorge voltasse ao corpo, né, que estava em repouso. O Saldanha, né, estava modificado, estava muito feliz, né, uma alegria misteriosa. Ele tentou falar alguma coisa, mas até ele disse, né, nunca pensei em encontrar noite tão gloriosa quanto esta. Mas o Gúbio vai finalizar dizendo que nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande enquanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria neste momento é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. E um abraço de carinhosa fraternidade coroou a tocante e inesquecível cena. Então, o trabalho, né, dos benfeitores, mais uma vez, fazendo com que dívidas, né, de um passado e de uma vida presente possam ser, né, encaminhadas para e dando uma nova direção a essas três vidas, né? Quatro, na verdade, porque tem o Alencar, que não estava presente, mas também faz parte da história. Então, tomarem um novo rumo e seguirem adiante. Então, é o trabalho do amor, né, resgatando, né, quando as coisas não vão bem, o mundo espiritual, ele interfere para que as coisas voltem ao caminho certo. Tudo bom. Muito bom, obrigado, Giovana. Bom, nós temos, né, essa parte final do 13º capítulo, e é interessante porque nós vemos a dimensão, a diferença, né, de que dimensão pode ter uma intervenção na dimensão material com relação a uma intervenção na dimensão espiritual. E nós vemos pessoas com problemas, pessoas, famílias com problemas, e na Terra, dentro dos nossos limites ainda bastante estreitos, né, nós procuramos psicólogos, psiquiatras, terapeutas, e nós vemos que as intervenções visam sempre a melhoria da condição humana, né? O bem-estar, o bem-estar provisório é, de uma pessoa, de um grupo, de uma família, né? Sempre visando uma coisa muito limitada. O que não é uma crítica a isso, é só o fato de que né, nós
visamos o bem-estar terreno, né, e a ciência e os recursos que nós temos se concentram nessa direção. Aí, quando você vê uma intervenção como essa que Gubbio está fazendo, nós temos uma ideia, né, da dimensão que pode ter uma intervenção que visa não um limite estreito de um bem-estar passageiro, mas a dimensão de uma vida eterna, né? A correção dos destinos, o ajuste de vidas que já estão caminhando juntas há talvez séculos. Então, é muito interessante porque nós ainda estamos muito longe, né, de ter esse tipo de recursos na Terra. E aí nós vemos a importância de todo o trabalho que nós fazemos de aprendizado, de estudo, de devotamento ao bem, porque nós ignoramos, né, uma prática, nós somos cegos, praticamente. Não vemos nada. Nós não vemos nada, né? Então, numa intervenção dessa, você vê a complexidade das ligações, a, os enigmas, né? Você está aparentemente diante de um juiz que não tem nada a ver com aquele rapaz, é só um caso, mais um caso, né? Mas o que ele sente em relação àquele moço, a pressa com que ele provavelmente o condena, né, a antipatia que ele sente, já deveriam servir como alerta para que ele moderasse, né, tomasse cuidado, porque isso não é, né, no caso de um juiz ou de um representante da justiça, não é uma boa, não é um bom conselheiro, né? E mais acostumado ao poder, acostumado a tomar decisões sem questionamento, sem ter que dar explicações a ninguém, você pode se deixar levar, né? Então, eu queria destacar essa diferença nas intervenções, como pode ser e como essas intervenções podem estar presentes na nossa vida quando nós somos pessoas voltadas à oração, né, à leitura, à meditação, ao cultivo da espiritualidade, porque as influências que vão nos envolver serão estas, né, que não visam a solução de probleminhas imediatos e do nosso conforto temporário, mas visam a dimensão do nosso destino. Então, esse me pareceu um aspecto bastante significativo, né? Tem vários aspectos no que fala Gubbio que são, Isso que é difícil de resumir, por né? isso é muito É difícil, muito né? difícil, que acho que é tudo tão bonito, tão importante, né? Para que a gente Exato, reflita, né? questão da memória que ele fala, né, que a gente já tem discutido, né, nós não temos condições de guardar a memória, né, não damos conta de memórias de mais de uma Do vida. sono, né? Após o sonho, né? Então, Ele vai lembrar como se fosse um sonho. Ele vai acordar no dia seguinte, com alguns reflexos do que viveu exato, durante a noite. Ele não vai se lembrar do encontro de memória tudo que ele perfeita. fez, né? Seria maravilhoso se pudesse, Uhum. mas ele vai acordar com a intuição, com um sentimento diferente, com uma percepção diferente, né? E por outro lado, nós vemos que foi um homem que teve importância numa vida anterior, que a vida lhe deu a oportunidade de ocupar hoje um cargo no qual ele pode distribuir justiça e bondade, se ele for capaz, né? Talvez aqueles mesmos a quem ele no passado, né, usou, abusou e dilapidou, né? Porque não é normal, né, a condição de senhor de escravos. Então isso deveria alertar as pessoas que têm posições importantes de que isto não é porque elas são melhores ou privilegiadas, é muitas vezes um sinal de que você tem muito a pagar, muitos compromissos e Deus está te dando a oportunidade de fazê-lo de uma maneira intensa, né? Te oferecendo os meios para fazer isso. Então, existem outros aspectos, né, que depois a gente pode voltar, mas vamos abrir
para os comentários. A Luciana já fez sinal, né, que vai tomar a palavra, então depois a gente continua. Obrigada, Gi, muito boa apresentação. Um outro aspecto que me chamou muita atenção no capítulo foi o fato de que, quando a gente olha o caso do Jorge com os olhos terrenos, a gente também fica indignado, né? A gente acha que foi uma grande injustiça, que ele foi realmente, ele está sofrendo, né? Ele está sofrendo por uma injustiça que aconteceu com ele. E isso muitas vezes a gente acontece na nossa vida, né? A gente tem só os olhos terrenos para julgar, mas aí e o que ele frisou bem no capítulo, que o Gubbio frisa bem no capítulo, que é que o fato do Jorge estar passando por isso, ele não justifica o que o juiz fez, mas tem um motivo, né? Ele está, de alguma maneira, sofrendo uma consequência de um ato do passado. Então, esse entendimento ele é muito esclarecedor, né, quando a gente começa a conhecer o Espiritismo, porque em tudo na nossa vida se aplica, né? Quando a gente vê alguém que está passando por uma situação, é óbvio que a gente se compadece, né, a gente tenta ajudar e tudo, mas a gente nunca sabe do porquê, o que acontece, né, os casos de família, o que tem por trás dessas histórias. E eu acho que o mais importante é que, para a gente, como indivíduos, né, com esse conhecimento, o que nos ajuda é passar pelas dificuldades que a gente tem com resignação, resiliência, né, porque, de alguma maneira, a gente sabe que aquilo que a gente está passando provavelmente é necessário e a gente precisa passar por aquilo, então a gente precisa passar pela situação da melhor maneira possível. Então, eu achei muito interessante, assim, ver o outro lado, né, do porquê da situação, e para a gente, eu acho que é muito esclarecedor também, de pensar nos casos que a gente vive. Isso é realmente, foi uma discussão, inclusive, que nós tivemos no estudo de sábado, essa, né? Que foi colocada a questão, né, para o Emmanuel, da questão das desencarnações coletivas, né? E, e aí ele responde: nós reconhecemos em Deus, né, o amor perfeito, e a justiça perfeita. E aí ele vai dizer, né, assim que nós retornamos, né, que nós retornamos da Terra para o mundo espiritual, nós tomamos consciência, né, das nossas próprias responsabilidades. Nós procedemos à avaliação das nossas dívidas passadas e pedimos os meios necessários para nos pagarmos, né, aquilo que nos convém pagar. E aí ele diz, deste modo que muitas vezes nós renascemos no planeta, né, em grupos ligados, né, a uma mesma redenção múltipla. Então, pessoas que vão nascer, né, num grupo, e aí ele fala invasores, né, que tiveram ambição sem limite, que destruíram coletividades, que pilharam, né, retornam à Terra, né, num regime Que muitas ele está vezes, é que eu traduzindo, estou tá no traduzindo no francês. francês, eu devia, é que é o texto que nós traduzimos para o francês, né? Aí ele fala exploradores de comunidades, promotores de guerra, corsários que incendiaram navios, cidades. Eh, Ele diz: nós criamos a falta e nós elaboramos nós mesmos os processos destinados a apagar, né, a liquidar as consequências. E a sabedoria divina se serve de nossos esforços, de nossas tarefas, né, no reajustamento de tudo isso. Então, é um pouco essa discussão que nós tivemos no sábado, porque muitas vezes nós vemos desencarnes coletivos,
injustiças, né, Aos que nossos olhos, aos né? nossos olhos, comunidades que foram afetadas por uma tragédia, eh, né, mas quantos crimes, né, passam, despercebidos da justiça humana? Quantos abusos, quantos crimes, quantas situações que nós. E aí é interessante porque Gúbio fala, né? Ele tem uma razão para ele estar passando por tudo isso, mas não precisaria ser você a fazer isso, né? Porque você poderia ter lavado a mão dessa situação, feito o que é correto, feito o que é honesto, né? Não teria que prestar contas E não depois. teria que Mais prestar isso. mais isso, porque a Uhum. casa dele está repleta de fantasmas, né? De espíritos que estão ali, que foram afetados pelas decisões dele. Agora, a gente tem que ter, lógico, a gente tem que ter bom senso, né? Um juiz tem que agir em nome da lei, quase sempre ele vai fazer algo que desagrada alguém, né? Não tem como ser diferente, mas que ele faça isso no espírito da justiça, né? No espírito da correção, no espírito do que é certo e em função dos, né? Nós sabemos que isso é muito difícil, né? Nós sabemos que isso, as perguntas que Gubbio faz para ele, que a Giovanna enumerou, né? Todo juiz deveria se fazer, mas toda pessoa que lida com pessoas deveria se fazer, né? Porque é complexo, né? E tem uma parte que ele fala aqui no livro, né? Ele diz, falando com o juiz, né? Ele fala somos todos atores do drama sublime da evolução universal, através do amor e da dor. Indébita é a nossa interferência nos destinos uns dos outros, quando nossos pés trilham retos caminhos. Todavia, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua, né? Então, na medida do possível, né, não nos cabe interferir, né, no destino das pessoas. Nos cabe fazer o melhor por todos, né? Tentar ser justo, fazer o bem, mas nós estamos muito longe, né, dessa noção. Então, uma pessoa que tem esse poder, né, ela não faz ideia dos impactos que pode ter, né, na vida das pessoas. Então é lógico que tem, né, aquela mãe do bandido que sempre, né, passou a mão na cabeça do sujeito, que fica com raiva do juiz, mas ele vai estar protegido, né? Porque como a Giovana bem destacou, a espiritualidade destaca, né, espíritos que possam ajudá-lo, assim como aos médicos, né, a todos aqueles que trabalham com pessoas, mas ele estará protegido porque ele tem que agir em nome da justiça, né? Daí a importância, né? Não importa qual seja o trabalho que nós realizamos, de pedir sempre a inspiração do alto para que nós realizemos o trabalho, as nossas tarefas, inspirados pelo alto, né? Nós já estudamos num capítulo anterior sobre o auxílio que os espíritos oferecem aos que trabalham na área da saúde, por exemplo. E até ele diz, né? Ah, se os médicos orassem, né? Eles falam, eles não podem salvar a todos e resolver todos os problemas, mas ajudem muito, né? Aquele que ora, aquele que está aberto para o auxílio superior, porque eles estão o tempo todo, né? Tentando, né? Fazer. Olha só, esse trabalho desses benfeitores, eles estão agindo na família ali, porque eles vieram para ajudar no caso do Gregório, né? Então, eles estão aproveitando da situação e auxiliando nesse processo de reajuste, né, dessas quatro pessoas que estavam desperdiçando a encarnação, né? O juiz, ele veio com um compromisso, porque por que que ele acolheu a filha do Jorge ali na casa dele? Porque ele sentiu essa necessidade de acolher a filha, porque ele foi condenado, mas a filha veio morar ali como doméstica. Então, esse compromisso havia sido assumido já, né? Ele sentiu uma antipatia, mas ao mesmo tempo ele trouxe a filha do Jorge para viver na casa dele. Então, Mostra uma mostra ligação. uma ligação, né? Mas ele estava, né, viveu uma vida
profissional longe, né, da oração, da meditação, né, e os espíritos nunca puderam ajudá-lo, né, no exercício da sua profissão. Poderia ter sido muito diferente, Se né, tivesse, se né? tivesse, se ele tivesse a abertura, né, para... Agora, por que que os espíritos esperam tanto, né, para socorrerem? Existe o tempo certo também, porque se eles agirem num tempo onde não exista, né, a abertura, não existe um pouco de sofrimento, porque a pessoa que está vivendo, né, sem sofrimento e vivendo a vida, e sem se preocupar, né, com o futuro, ou sem se preocupar, porque ele estava, o juiz, ele começou o capítulo com os questionamentos do juiz, significa que existia ali uma tomada, né, onde eles poderiam vir em auxílio. Porque se não existissem, né, todos esses questionamentos, ele se colocando, né, em questão sobre as amizades, sobre a vida, sobre a morte, então existe um momento, né, propício para o auxílio do alto, né? E é assim, nós não sabemos, né, o que vai... André Luiz, ele não nos dá um relatório do que vai acontecer depois, né? As coisas estão sendo encaminhadas, o próprio Gúbio adverte o juiz para não se deixar bloquear pelos mesmos problemas, né? Da questão do status, do dinheiro, das aparências, do poder. E não deve ser uma coisa simples, né? Um juiz deve ter direitos de pedir a revisão aí de um caso que ele próprio julgou, mas não aparece muito bem, né? Que você peça e refaça algo e como é que você vai admitir depois que essa pessoa que foi condenada, mas não era bem assim? Ou talvez ele encaminhe a coisa dizendo pro, né, chamando um advogado e falando, bom, peça para a gente liberar revisão ou peça, talvez ele tenha direito à liberação, A Ana é dessa né? área aí. Ana, não sei aí quem, né? Não. Mas não importa, né? Ele vai encontrar um meio se quiser, mas ele tem alguns obstáculos para vencer, né? Porque é muito mais fácil para um juiz, né, nessa posição, assumir a posição arrogante de eu julguei, tá certo e não volto atrás, né? Então, ele também tem um caminho. E André Luiz nos conta a situação, mas ele é induzido a ações boas que podem trazer para ele algum benefício no futuro e podem iniciar um processo que pode mudar a vida dele, mas as situações de todos aqueles espíritos que há 20 anos estão atrás dele ali não foi resolvido. Eles estão ali. E eles vão esperá-lo até a hora da morte ali. Então, se esse homem não mudar o rumo da vida dele, não começar a semear algum bem, não começar, porque o que o Gúbio diz para ele, você não estaria nem no seu cargo, se não fossem os benfeitores que amparam o juiz. Você já teria caído, né? E caído como? Por um escândalo, caído por uma denúncia, caído por doença, né? Porque os obsessores já o teriam atacado de todos os lados. Então, Deus, né, coloca ao lado daqueles, porque olha o termo que Gúbio usa, sacerdote da justiça. Quantos dos nossos juízes têm noção dessa dimensão do que estão fazendo, né? A maioria se acha, né, o suprassumo né, a última bolachinha do pacote e uma grande ilusão, né, como se fossem... Lembro até, né, de um promotor que estava numa palestra minha lá em Votuporanga. Eu já contei isso aqui uma vez, eu acho, que falou, né? Eu falei que não deveria existir pior, né, coisa do que estar nesses cargos. E aí falei algumas outras coisas, né, que eu não preciso repetir aqui, mas foi numa palestra, né? E depois ele veio me ver. Ele era promotor em Rio Preto, eu acho. E ele estava lá em Votuporanga e ele falou: Olha, se eu não fosse espírita, eu mandava te prender, hein, por desacato à autoridade. E né, eu dei uma risadinha, né? E fica à vontade, né? Que eu posso fazer. A verdade é verdade, né? É que eles não estão acostumados a ouvir a verdade, né? Esse é o problema dessa gente. É como político, né? Eu lembro de alguns que eu conheci na minha cidade, né? E assim, todas as pessoas que eles encontravam no dia os elogiavam.
né? Literalmente aqui, né, o termo que a gente conhece, puxavam o saco, né? E nunca ninguém falava a verdade para o sujeito. Então, ele ouvia o que queria, se convencia de que aquilo era verdade, né? E se afastava de todo mundo que criticava. Então, é lógico que essas pessoas vão acabar fazendo besteira na vida, se complicando karmicamente, né? E arrumando karmas que eles não têm ideia de quanto tempo, né, pode levar para resolver. Imagina você desencarnar e ter ali, ele estava há 20 anos, né, com espíritos de 20 anos atrás dele ali. Imagina até o final do período dele como juiz. E aí, que tipo de velhice vai ter, né? Porque à medida que os espíritos benfeitores não podem mais fazer muita coisa por você, você vai ficando acessível. O que que nós já estudamos nos textos anteriores? Que essa carapaça de proteção, né, que você tem com a saúde, com a mente estável, com as ocupações de todo dia, né? Imagina esse homem se aposentando, entrando num período que começa a ser esquecido, né? Você é o ex, Vossa Excelência, porque, né, desde que você vira ex, ninguém mais dá mínima para você. E você vai caindo num processo que as portas vão se abrindo, os casos que você julgou que foram por interesses e razões escusas vão voltando à mente, porque os espíritos que foram afetados começam a te envolver, e você, em algum tempo, vai estar entrando naquelas situações de doença mental grave, né? Que nós vimos em alguns casos que já estudamos. Isso acontece para médicos, isso acontece para psicólogos, isso acontece para todo mundo que lida com gente, com políticos, etc, etc, comerciantes desonestos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Professores, Professores, com qualquer um de nós que não dentistas. respeitou, né, os deveres que deveria respeitar, né, no quadro das nossas obrigações. Então, é É, bastante amplo, né? O que André Luiz nos mostra nesse. E normalmente, né, você vê que ele, mesmo estando ali meio que semi-acordado, né, ele questiona Gúbio, né, como assim? Eu julguei, eu analisei, né, tá certo, né, ele é um juiz, é um homem que tem a obrigação de ser racional, de ser, mas a gente vê a fragilidade, né, desse aparente poder ninguém imagina, né, o que está por trás e tantas e as responsabilidades, né? As consequências, né? consequências. Oi, Karen. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Yo quería regresar un poco al comentario, a esta parte en la que explica el texto cómo los benefactores influyen en nuestra toma de decisiones. Y es algo que quería compartir porque recientemente pasé por un momento como de mucha incertidumbre sobre una toma de decisiones que es muy importante para mí. Y en un momento yo me sentía como muy afligida porque no estaba segura si estaba tomando la decisión correcta y realmente me sentía muy mal. Pasé como 3 días así con mucha duda, con mucho miedo, con mucha incertidumbre y recuerdo que yo oré mucho y pedí que me mostraran mucha claridad y los días siguientes fue de puras respuestas, de muchas respuestas. Los estudios de los evangelios del domingo fueron estudios como si fueran dirigidos justo a la situación que yo estaba viviendo. En el texto venían respuestas que yo sentía como para mí. Entonces, eh, recibí la respuesta que estaba buscando, recibí esa claridad, encontré como esa certeza en la decisión que yo iba a tomar y me sentí muy tranquila y me sentí muy bendecida porque me di cuenta el regalo que es realmente tener el espiritismo en nuestra vida, pero también tener esta ayuda, ¿no? Este apoyo, cuando sabemos pedir, cuando sabemos también escuchar y ver las señales, nos damos cuenta que ellos realmente están ahí, que realmente nos escuchan, que ven nuestro dolor, que ven nuestros miedos y que
intentan encaminarnos en ese camino, ¿no? En el que es mejor para nosotros, aunque a veces puede llegar a ser un poco doloroso, pues por la incertidumbre. Sin embargo, uno sabe, ¿no? Dentro de nosotros mismos qué es lo correcto pues para el espíritu, para el camino espiritual que estamos forjando y con estos estudios me doy cuenta cómo ya también mis decisiones ya no son únicamente basadas en lo que yo quiero o en lo que yo siento que quiero en este momento, sino realmente qué es mejor para mí pensando en un futuro. Por ejemplo, ok, esta situación ahorita me duele, pero yo sé que me va a traer mucho crecimiento espiritual a mí, a los que me rodean. Ahorita me está doliendo, me está costando porque no es lo que quiero, ¿no? En este momento, pero yo sé que en un futuro eh, el resultado puede cambiar, pues no sabemos qué va a pasar más adelante, no tenemos certeza de nada en realidad, más que de tomar las decisiones, pues, en lo correcto, ya no en lo que queremos, sino en lo que sabemos que es lo correcto, ¿no? Y esta semana fue así, esta semana fue así, fue como para mí como un balde de agua fría porque me di cuenta que yo estaba caminando en una dirección un poco egoísta, como realmente pensando solo en mi bienestar, en lo que yo quería para mí y después la respuesta fue como date cuenta que no eres solo tú, que todo lo que tú hagas afecta a los demás. Entonces, es doloroso también eso, ¿no? Es muy doloroso el recibir este tipo de respuestas porque cuando uno está acostumbrado a la ignorancia, pues es más fácil caminar en lo que ya conocemos, pero cuando recibimos este conocimiento de los estudios, en los libros, nos damos cuenta que ya no podemos reaccionar de la misma manera que solíamos hacerlo y es doloroso, es muy doloroso, pero pues nos damos cuenta que no estamos solos, ¿no? Y este capítulo como que me reiteró, me confirmó una vez más como lo que había sentido toda esta semana, que ellos están ahí, que los benefactores nos escuchan, nos asisten, nos muestran, ¿no? Que ellos están para ayudarnos, para apoyarnos, pero que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo también de saber escuchar y pues poner de nuestra parte. Quería compartirlo. Muchas gracias. Graças, Karen. É isso, né? Nós caminhamos para o final, mas uma última palavra, eu acho que isso que a Karen falou, né, reflete um pouco essa necessidade que nós temos de fazer um esforço para olhar a nossa vida, não só nessa dimensão, como eu falei no início, no meu comentário inicial, não só numa dimensão puramente humana, do nosso conforto e bem-estar aqui, mas do nosso conforto e do nosso bem-estar na dimensão maior da vida, né? E às vezes é isso, às vezes nós vamos ter desconforto, algo que agora é difícil, mas que vai nos trazer muitos frutos. Então é o processo, né? Quando nós começamos a olhar para as coisas, não mais com esse olhar limitado de uma vida, de uma situação que eu quero conforto aqui e agora. Isso é a importância de orar, né? Sempre pedir que os benfeitores conhecem o nosso futuro, Exato. né? O Nosso passado, nosso passado e qual é o melhor caminho para o nosso futuro. Então, é estar em oração e pedindo que eles nos coloquem no caminho certo, né? Para que a gente faça esse trabalho, né? De aproveite, né? é isso. Então nós vamos finalizar com a nossa prece e encerramos por hoje. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, que a luz de vossas presenças possa envolver-nos, possa manter-nos neste estado de consciência desperto,
que possamos acordar do sono da indiferença, da ignorância e caminharmos lucidamente, despertos verdadeiramente, compreendendo as leis que regem nossos destinos, compreendendo a justiça e o amor de nosso Pai, e compreendendo, sobretudo, que apenas a bondade, a generosidade e o amor, o perdão, podem dar-nos a libertação dos ciclos de dor, de lutas, de começos e recomeços. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe nossos lares, nossas vidas. Abençoe o nosso esforço de aprender e melhorar. E que nós possamos expressar a nossa gratidão a estes seres de luz que nos envolvem. O nosso abraço a estes irmãos que nos acompanham também para crescer, aprender, melhorar, assim como nós. E que o Senhor nos abençoe a todos com a vossa luz, com o vosso amor. Que assim seja, Mestre.